Olá, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Você sabe, toda sexta-feira no Bar Dallas Comida e Arte, no centro de Natal, um bate-papo em bar em funcionamento, descontraído, alegre, com pessoas que fazem a cultura, que fazem a sociedade, que fazem a política do Rio Grande do Norte. Mas o papo hoje é cultura. Eu estou aqui ao meu lado com Alice Carvalho, que é escritora, atriz, roteirista e diretora, a quem vou saudar aqui. Alice, bem-vinda ao programa. Nossa, melhor recepção. Eu nunca pensei em participar do programa que eu pudesse sair embriagada no futuro. Vamos chegar a esse ponto. Vamos tentar que não. Vamos tentar que não. Titina Medeiros aqui também bebeu bastante Stella Artois. Titina conversou a beça. Vai ser um programa muito bacana. A Alice Carvalho é bastante conhecida do cenário audiovisual, do cenário cultural. Ela é roteirista, criadora e atriz da série Septo, nós vamos falar muito sobre ela. Ela também está na série Cangaço Novo, vai ser uma novidade aí. Vai falar sobre a série Segunda Chamada na Rede Globo, que ela participou. E ainda sobre as peças teatrais Incubos, que é um livro também, vamos falar sobre isso. Ela tem outros livros, enfim, assunto não vai faltar. Mas, Alice, a curiosidade que eu tenho é a seguinte: você é muito nova ainda. Eu calculo que você começou muito nova. Como é que você começou no teatro? Foi na escola, o teatro chegou pra você, você foi atrás. Como se deu essa sua entrada no universo teatral? É um denominador bastante comum, né? Comecei na escola, assim, e na verdade teve uma pessoa em específico, duas pessoas em específico que foram as principais influências, assim, uma ativamente dentro da escola e outra como sendo uma pessoa que eu sempre almejei, sempre admirei, que estava assim, dentro de casa, por assim dizer, né? Eu sou sobrinha de Antônio de Pádua, não sou a sobrinha de sangue dele, sou uma sobrinha de convivência, de criação. Todo mundo sabe, Antônio de Pádua, ele é paraibano. E logo na vinda dele aqui para o Rio Grande do Norte, um dos melhores amigos dele era o meu tio, irmão de minha mãe. Minha mãe ainda não estava grávida de mim ainda. E meu tio Antônio, ele veio para cá, né? Ele vinha para cá, estava nesse momento de mudança, de dar aula aqui em Natal. E a minha família foi muito acolhedora, assim, com ele também, né? É um membro da família. E quando eu nasci, ele já era de casa, né? Já era um tio. É muito engraçado porque ele tem Carvalho no nome. E a gente não tem o mesmo sangue, mas o universo sabe de todas as coisas. E pra mim foi a minha maior influência, assim, ele, né? Junto com minha tia Roberta, eu desde muito pequena via ele. Matheus era minha parê, assim, Matheus hiperativo danado. Então, eles tinham esse olhar sobre a necessidade da criança se expressar. Né? E era uma coisa que, antes dessa intervenção dele, assim, vamos dizer, nesse diálogo na minha família, isso não tinha tanto, né? E aí eu lembro que eu era muito agitada, enfim, mas era muito interessada, particularmente pela música, pela expressão artística de um modo geral. E ele foi o cara que olhava pra mim, uma criança hiperativa, e falava: essa menina vai ser artista, menina, eu tenho que botar ela pra fazer alguma coisa. E eu era danada demais na escola, né? Assim, muito, muito danada. E aí foi quando também um cara também muito conhecido aqui da cena cultural de Natal, mas que na época era meu professor, que é o Nemias Damasceno, grande ator, grande diretor de teatro, dramaturgo também. Um cara que não tem celular. Então é um cara de outro tempo, é um cara de todos os tempos, na verdade, de uma sensibilidade absurda. Sou apaixonada por Nemias e foi ele que me pegou pela mão e falou: olha isso aqui, né? Esse aqui foi meu primeiro professor de teatro, era professor de arte na escola, então eu atribuo muito a eles. E aí isso foi caminhando e eu acho que muitas das coisas que eu passei na minha vida, que muito tem em comum com Incubos, por exemplo, elas foram sanadas e abraçadas e transformadas em estética através da arte, assim, né? Perfeito. Alice, e qual foi a peça ou o momento artístico, a expressão artística que você botou na cabeça e disse: é isso que eu quero fazer e vou começar a levar isso a sério? Teve assim um momento insight decisivo? Esse insight foi com João Nin e com Carol Pinheiro, na época que eles tinham que estavam muito atuantes aqui em Natal com o Teatro Interrompido. Eu acho que eu tinha de, sei lá, 14 para 15 anos, algo assim, de 15 para 16. Eu sei que comecei junto com o Pedro Fazanaro, por exemplo. A gente era colega do primeiro módulo do Teatro Interrompido. Aqueles dois malucos com um monte de boy
ensinando performance e a gente assistindo performance, assim, E sabe? Joninho é sensacional, Foi pra São Paulo, não sei se ainda Com está Carol lá. também tá lá, os dois estão trabalhando a beça, com a Carolina Marinho, Ana Zepa, mó galera. E aí, cara, foi um momento... Eu lembro que, inclusive, a minha razão de ter procurado, naturalmente, era uma coisa quase... Era muito escasso, né? Assim como ainda é hoje, mas era muito escasso esses módulos de curso, de entender o que é o teatro, o funcionamento do mecanismo teatral mesmo, de fato. E aí eu me apaixonei a beça por eles dois, mas tinha uma coisa de rebeldia também, porque, sei lá, eu tinha passado 2 anos numa igreja católica, em grupo de jovens, e chegou uma hora que eu ouvi um bagulho que eu não queria, eu fiz assim, velho, cheguei a ser professora de Crisma, certo? Nossa senhora, quem nunca, 15 né? anos. Todo mundo já passou Não, por e isso. foi muito engraçado, porque foi a contragosto do meu avô. Meu avô, o que você tá fazendo aí? Eu fui, tinha muitos amigos nesse grupo de jovens e tal. Fui, período interessante da minha vida, mas eu lembro que o momento que eu voltei a sair do teatro de igreja e fui para um teatro com o João Ninho, com Carol Pinheiro, para mim foi abrir uma tampa. Eu fiz assim, meu Deus, Pina Bausch, e dança teatro, e performance. Por isso que eu me sinto, antes de atriz, uma performer, sabe? E isso me veio pelas mãos deles, porque eu me apaixonei pela coisa da rua, que tantas vezes já apareceu na minha vida, assim, em performance, em teatro mesmo. Mas foi essa hora que eu cheguei, foi lá na Ribeira, ali embaixo. Lá num galpão que tinha, onde a gente fazia os cursos do módulo. Eu entrei, velho, para esse experimento foda deles e falei, daqui eu não saio mais. É isso aqui, doa quem doer, me custa o que me custar. Que bacana, teve esse momento então. Teve. Perfeito. Nós estamos no programa Conversa de Botequim, lembrando que você pode fazer perguntas, as perguntas vão ser passadas aqui para a Alice, ela responde na medida do possível. O programa é interativo, nós estamos no Barnados Comida e Arte. Agradeço aqui a ajuda logística, o apoio logístico de Lula Belmont e Ricardo Nelson, bastante queridos e simpáticos. O programa tem filmagem de José Agro, produção de Raquel Lucena e assistente de produção Ananda Carvalho. Lembrando que o programa tem apoio de Adurne Sindicato, SINSP, Anoreg Rio Grande do Norte, Saiba Mais e Francisca Seguros. Ou seja, continue assistindo o programa, faça perguntas, enfim, interaja. Eu vou fazer uma lembrança agora que eu estava pensando como eu fazer essa pergunta para você, que vai envolver uma pessoa que nós dois gostamos muito. Já sei. Eu lembro do dia que Júnior Dalberto disse para mim, Cefas, faça uma matéria sobre a peça Do Amor. É de uma menina que tem futuro chamada Alice Carvalho. Aí eu fiz a matéria da peça, Júnior divulgou, depois eu conheci você, tem o livro da peça, e acho que foi ali que eu meio que muita gente em Natal começou a lhe conhecer. Foi. Fala um pouquinho sobre esse processo, juntando o Júnior Dalberto, que sempre foi entusiasta do seu trabalho, a gente vai falar muito dele ainda aqui, e falar sobre como é que foi isso do amor, como foi sua entrada no teatro, digamos assim, mais adulto profissional. Foi uma loucura, porque foi logo, do amor ele veio logo depois de alguns módulos que eu fiz com o Teatro Interrompido, né? Sim. Acho que os módulos duravam 3 meses, 4 meses talvez, ou talvez até 6, não lembro, faz muito tempo. Caraca! 11, 12 anos disso. Que loucura, tô com uma certa idade já. Mas eu lembro que a gente saiu de um experimento do Teatro Interrompido e a gente fez um espetáculo do Mário Bortolotto, que foi lindo. E era uma galera nova fazendo teatro, enfim. E né, por direção de João Ninho e de Carol. E aí eu comecei ia ter um Circuito Ribeira. Isso eu ia fazer o quê? 16 anos? Tem tipo 10 anos. Ia ter um Circuito Ribeira e aí eu escrevi uma cena curta. Do Amor era um esquete. Era um esquete de 15, 20 minutos, eu acredito. E aí chamei Matheus Giannini e chamei Na verdade era só eu e Matheus Giannini na primeira versão da esquete. E aí eu chamei Matheus Giannini e aí chamei José Neto. Eu já conhecia Júnior Dalberto porque Borderline, eu acho que é de 2014 ou de 2015, não tenho certeza. Isso. E eu fiz assistência de 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, a gente sabe como é que é, né? Produção com grana apertada. Mas, sei lá, eu fiz o som um tempo, e aí outro tempo, assistente de produção ao mesmo tempo, e aí ajudava Júnior em alguma coisa. E eu conheci Júnior
Um dia que Júnior Dalberto tinha me chamado, que José Neto tinha me chamado para assistir um ensaio, para tentar fazer com que Júnior me aceitasse entrar ali na equipe e ajudar alguma coisa, estava precisando de grana. E muito moleca ainda e tal. E aí, Júnior, eu entrei assim no teatro, não sei o quê, fui lá no TCP, fui lá para a última fileira, começou o ensaio, José Neto já estava aquecido, eu tinha ajudado ele a se aquecer, não sei o que, para começar, porque ele chegava, gostava de todo mundo aquecido e texto na língua e vamos embora. E aí ele sentou logo na frente, ele dirigia assim, né, a gente no palco, coisa e tal, eu não estava nessa cena na época, mas era um modus operandi dele. Ele ia meio que para a primeira fileira, para as primeiras fileiras, e a gente ficava no palco, ele ficava lá num jogo de repete e volta e vai, não sei o quê. Bem cinematográfico, inclusive. E aí teve uma hora que ele empacou numa cena e eu lá calada assistindo e anotando as coisas, calada. E anotando assim de gaiato, porque sei lá o que eu estava anotando, Cé, faz a menor ideia, sei lá. E anotando X coisa. E aí, Júnior empacou numa cena com o Neto, eles não sabiam o que fazer. Era uma cena que Rutras vai falar do pai, ele criava uma figura do pai de rei. E aí Neto se mexia. No frigir dos ovos, a cena estava meio empacada, porque a dinâmica estava muito parecida com o que estava acontecendo. Eu lá de trás, Júnior não tinha me visto ainda, eu fiz assim, e se tu colocar a cadeira na cabeça? Aí Neto olhou assim pra mim, tipo assim, cala a boca. Júnior virou e fez, como é seu nome? Eu fiz, Alice. Aí era como se Neto tivesse, cala a boca, sabe? Eu falei assim, não, porque se você, ó, vê aí, pega a cadeira, vira assim, cabeça pra baixo, vai parecer uma coroa, sei lá, onda, pirralha. E aí, Júnior virou assim, faz aí, Neto. Aí Neto foi lá, deu uma risadinha de boca, fez a cena com a cadeira na cabeça, acabou, botou no meio, sentou na cadeira. Aí Júnior virou pra trás e falou assim, é isso. Olha aí. É isso, Carol. Eu disse que meu nome era Alice e ele falou assim, é isso, Carol. E aí ficou me chamando de Carol por, sei lá, 2 anos, ininterruptos, até o dia que ele aprendeu meu nome de verdade. E aí a gente criou essa coisa que eu não sei de onde veio, assim. O grande responsável por isso, obviamente, é José Neto Barbosa. Grande ator, grande pessoa, grande artista. Esteve na Secretaria de Pernambuco, ele apresenta a Mulher Monstro. E está de volta aqui no Rio Grande do Norte agora. É um dos espetáculos mais impactantes que eu vi nos últimos anos. É da linha de Incubos, é impactante, incomoda você. Incomoda. E José Neto Barbosa está na lista aqui dos convidados. Tá. Eu quero ele falar aqui. Não, tem que vir, aproveita que ele está em Natal agora. Sim, falar do Mulher Monstro e da carreira. Aí é uma coisa muito bonita que tinha isso, você com o José Neto, você com o Júnior Dalberto depois. Aí como é que foi do amor, enquanto peça? Pois é, e aí o que acontece é que Júnior, ele me pegou dessa forma, assim, pelo braço, e ele me incentivava muito meu lado escritor. Eu estava até comentando essa semana que todas as coisas que ele falou que iam acontecer comigo se concretizaram. Só tem uma que ainda não aconteceu, mas, sei lá, tem muito tempo para isso. É que ele falou, uma das coisas que ele falava para mim era assim, você é muito boa atriz, mas um dia você vai ser conhecida pela escritora que você é. E aí isso ficou muito na minha cabeça, me incentivou a escrever. Juntei uma grana, era perto do meu aniversário, pedi para as pessoas me darem dinheiro para eu levantar o cenário. Fizemos no Circuito Ribeira, o do Amor. Como esquete ou como esquete? Como esquete. E aí era a gente do lado de fora, a gente querendo entrar, a gente não sei o quê, e queria estar perto, e queria estar junto, e chamei amigo de tudo que era canto, e enfim, lotou, consegui uma grana. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, e aí Júnior me deu uns insights de onde aquela história poderia crescer. Eu desenvolvi, e aí Neto pegou para dirigir o espetáculo. Então ele era dirigido por Júnior enquanto me dirigia. Sim. E era uma coisa assim, escoada, né? Um ensinamento de um canto escoava para outro e ficou uma grande rede de apoio, assim, por muitos e muitos anos até acabar do Amor. Perfeito. O do Amor foi encenado no TCP, se não me engano. Depois. Foi em vários lugares. Teve no TCP, teve Casa da Ribeira, teve no TAM. Foi um dos últimos espetáculos no TAM, antes do TAM fechar. Eu assisti no TCP. Antes do TAM fechar e antes do TCP fechar. Acho que era um espetáculo que fechava os teatros de Natal. Acho que teve isso. Mas é isso, assim. E eu acho que Júnior me ensinou muito sobre ser gente também. Inclusive, eu sou muito tímida e eu não gosto de dar entrevista. Eu tenho medo de falar besteira e me perder. Sou um pouco prolixa também. E aí ele foi a pessoa que me levava pro canto e falava, e sei lá, ligava pra você e falava, entrevista essa menina aqui, não conheço ela, fala com ela. Exatamente. E aí eu passava, assim, no nepotismo quase. E vamos passar agora, a gente falou de Júnior Dalberto, né? Saudoso Júnior Dalberto.
Eu lembro que você também tinha uma coluna no Potiguar Notícias, o nosso saudoso Pinto Júnior, que também partiu de Covid. Muita gente querida partiu de Covid, né, Alice? Assim, uma coisa horrível. Chocante. Só que agora José Pinto Júnior e João Adalberto. Mas aí eu recordo que Do Amor virou um livro e foi ditado pela Escribas de Fialho, que é outra pessoa também importante. Fala um pouquinho de como foi que virou um livro. Assim, precocemente você também é muito nova, publicou um livro pela então Jovens Escribas, hoje Escribas. Era mais um desejo assim, porque do Amor, na verdade, ele foi um acontecimento que eu não esperava, né? Eu não sei se pela minha autoestima baixa, eu não sei pela insegurança, mas eu nunca faço um bagulho esperando que aquilo vai, sei lá, circular, ou que vai soldear, vai vender pra caramba, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas eu dei sorte com as Jovens Escribas e dei sorte por ter tido Júnior e José Neto, por exemplo, comigo, né? Então a gente circulou pra caramba com o espetáculo, muito mesmo. E aí deu um ano de estreia, a gente já tinha circulado muito mais do que eu imaginei que poderia acontecer. E eu resolvi fazer uma edição comemorativa, mas era uma coisa de poucas tiragens e coisa e tal. E aí meu avô foi lá e me deu uma grana para poder fazer essa edição comemorativa, não sei o quê. Arrumou de um jeito, arrumou de outro, Fialho fez mais impressão, enfim. No fim das contas, o livro foi adotado em várias escolas do estado e vendeu pra caramba. E tem muita gente que até hoje pergunta, e também pergunta da Princesa Empoderou, que foi um livro que veio depois. Vamos falar sobre ele também. E eu não gosto de reimprimir nada, eu não gosto de voltar a fazer nada, eu sou estranha com essas coisas, mas eu guardo muito no coração, assim, esse momento de crescimento, né? Eu acho, sim. E foi natural, as coisas foram só acontecendo. Acho que o mais importante desse primeiro livro foi o entendimento enquanto adaptação, assim. Entender como fazer uma adaptação, era uma dramaturgia, como é que eu... Tá, eu vou escrever um romance agora, como é que eu faço isso? E uma coisa meio que autodidata também, mas é isso, Fialho foi muito importante todos os anos, assim, até hoje, né? Até hoje. E Carlos Fialho é o próximo entrevistado do Conversa Botequim. Sexta-feira, próxima, Carlos Fialho, das Jovens Escribas aqui. Fialho é papo bom. Não dê bebida pra ele não, Cefas. Não, é aguinha. Conversa de botequim. Aguinha. Não, ele vai ter que beber, viu? Se prepare. Aí, vamos fazer um salto temporal agora. Você já era conhecida por Do Amor, você era conhecida pela atuação como atriz em ascensão, mas de repente, assim, não de repente, mas você apareceu com Septo, no qual era um projeto que eu lembro que vocês falavam, vai surgir Septo, uma websérie 100% Potiguar, que roteirizada por você, idealizada por você, protagonizada por você e por Priscila Vilela, que aliás vai estar na novela da Glória Pérez, as artistas potiguaras bombando. De repente, Septo virou aquilo tudo que virou, Alice. Virou um aspecto de bandeira LGBTQIA, ganhou o mundo, você ganhou prêmios internacionais, você foi para Buenos Aires, se eu não me engano, ficou conhecido no Brasil. Como é que foi esse processo todo de vocês terem uma websérie pedindo para as pessoas verem e de repente explode? Foi muito artesanal, assim, na verdade, certo? Eu acho que o segredo das coisas, seja na minha caminhada com o Caboré, seja com o Júnior, seja com os Escribas, eu acho que é que não tem pretensão de ser um bagulho... A não pretensão, assim, eu acho que... Eu tava reassistindo hoje, sem querer... Hoje não, essa semana, esse final de semana, sem querer, eu tava assistindo Septo. Sem querer eu falo porque eu não queria. E eu tava com a minha namorada e ela queria assistir. Ela queria. Eu falei assim, Chica, pelo amor de Deus, diretora de arte maravilhosa, incrível, perfeita. Como é que você vai assistir isso? Uma coisa tão artesanal, que eu fiz as inseguranças que a pessoa tem, né? O trabalho antigo. Mas Septo é excelente. Eu gosto. Eu sou chata, mas eu gosto também. E eu olhei aquilo ali e falei assim, cara, sabe o que eu acho que foi Septo? Foi uma coisa sem pretensão e por isso, com muita honestidade, não tinha um desejo de ser conhecido, de ser famoso como ficou, de rodar festival como rodou, de ganhar prêmio, enfim, é a última das coisas. Mas tinha um desejo de fazer. Sim. E isso partiu, isso foi uma realização que surgiu em contraponto à quantidade de nãos que eu levava no audiovisual. Com várias coisas. Nossa. Várias coisas, seja pela forma como o mundo me lê. Nossa. Enfim, e aí o Septo surgiu como um experimento, de fato, nessa intenção. E aí as coisas começaram a acontecer, porque eu acho que um terreno que, infelizmente, termina sendo propício para esse tipo de narrativa, né? Uma narrativa
posicionada politicamente, né? Uma narrativa que, quando criada, não tinha esse intuito de vamos fazer um projeto para que as pessoas conheçam pela representatividade. Não tinha esse intuito, mas ficou conhecido dessa forma porque ficou reconhecido dessa forma. Septo surgiu num momento onde as produções eram muito menores do que está acontecendo agora e as discussões estavam em um outro lugar do que está acontecendo agora e a escassez ela terminou sendo um terreno fértil para que a gente ficasse conhecido. Então, a primeira temporada foi viabilizada por 256 pessoas diferentes. R$16 mil dividido por 256, não de uma maneira igual, mas a gente vê que é um monte de gente dando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, sem nem ver nada. Era tipo em cima de um trailer que foi feito com uma outra atriz que não era nem Priscila, sabe, trechos e recortes do que poderia ser aquela obra. Só uma potencialidade. É só uma demonstração, as pessoas queriam assistir aquilo porque entenderam, eu acho que vai por aqui, eu quero ver aquilo ali porque aqui não tem. Isso. E eu gosto sempre de frisar, né? A gente chegou num momento onde não tinha, né? Nenhum lugar onde não tinha, numa época onde a discussão não era como está acontecendo agora, sem dinheiro, um monte de molecada, uma molecada fazendo aquilo, aprendendo enquanto fazia também, e deu no que deu, assim. Eu acho que essa foi... Eu dei muita sorte nesse sentido também. Mas depois de entender a minha sorte, eu acho que a gente trabalhou pra caramba, né? E aí veio a segunda temporada pelo Itaú Cultural, a segunda e a terceira. Boa, a gente vê um salto, né? Sim. Estético, enfim, mas ainda assim mas a primeira temporada tem um frescor, tem uma coisa, assim... Tem uma cara de criança minha também, né? Tem um charme todo. Enfim, ela é muito boa. Mereceu tudo que ganhou. Deixa eu lhe perguntar, você hoje tem noção dessa questão da representatividade? Assim, você viu que realmente marcou? Porque me parece que Septo, junto com outras coisas, a própria reabertura do Beco da Lama num formato mais jovem, também teve fenômenos como Thelma e Gadelha, assim, juntou muita coisa. Você se vê assim como Septo, você dimensiona a importância de Septo hoje? Cara, eu entendo quando eu olho para o meu entorno, né? Eu trabalho muito ainda com caboré, né? Ano passado me efetivaram como uma pessoa do caboré, antes eu era apenas uma associada. E a gente trabalha muito junto, a gente cresce muito junto. E para mim é sempre muito chocante chegar em outros lugares e, sei lá, as pessoas de outros lugares reconhecerem como... E aí eu volto meus olhares para o lugar de onde eu vim, né? E aí sempre que eu volto para cá, ainda é Septo, sabe? Ainda é Septo. E não só no nicho, mas ainda é Septo. Então, de alguma forma, isso me parece um sinal de que foi algo temporalmente marcante, assim, né? Que foi importante para aquela época e que, sei lá, Ali Muritiba, essa semana, ele me mandou uma mensagem perguntando se eu não ia fazer um remake de Septo. A gente conversando de roteiro. Lembrando que é o diretor de Deserto Particular. E o que filme dirigiu brasileiro. Cangaço também. Exatamente, Cangaço Novo, que a gente vai falar na próxima pergunta, e dirigiu Deserto Particular, que é estrelado por Pedro Fazzanaro e que foi o candidato brasileiro ao Oscar. E infelizmente não gostaram um filmaço. Pois é, e aí... Então, assim, até ele tá querendo... Pois é, porque eu liguei pra ele essa semana pedindo uns caminhos, umas coisas assim, enquanto roteirista, né? Pedindo ajuda, trocando figurinha. E aí ele me mandou uma mensagem do nada, falou assim, eu acho que Septo tem que ter um remake. Aí eu falei assim, Septo? Como assim, Ali? Você gosta de... Eu falei assim, eu acho que sim. E a gente reescreve, faz um remake, não sei o que, acho que super... Não sei. Considerei, mas eu tenho uma coisa também apaixonada, meio romântica, de guardar a alegria dos tempos do processo e deixar que pertença àquele momento. Também é bonito isso. Obrigado, Ricardo. Vamos falar agora, então, de Cangaço Novo. Depois a gente fala Segunda Chamada, mas vamos falar de Cangaço Novo. Uma minissérie, né, dirigida pelo Ali Muritiba, diretor de Deserto Particular. Uma série de 8 episódios. 8 episódios. Pronto, vai... É pela Amazon Prime. Isso. Com um elenco predominantemente nordestino e muitos potiguares. Como é que foi isso tudo? Como é que você entrou nesse projeto, Alice? Cara, Cangaço é uma mudança na minha vida de várias formas, mas também um salto como atriz. E por que não como roteirista? Porque eu aprendi muito com os diretores que eram roteiristas também, de alguma forma. E tinha muita colaboração, enfim.
Mas o Cangaço ele apareceu, acho que um dia depois do lançamento da 3ª temporada de Septo. Me fala se isso não é maluco. Bem interessante. No dia 10 de março de 2020, a gente fez a estreia de Septo, fez a festa de pré-estreia, coisa e tal, aqueles eventos que sempre aconteciam. E aí, no outro dia, chegou uma mensagem do meu agente da época, que era o Marcelo Amorim. Ele me mandou uma mensagem falando que tinha recebido uma consulta de, sei lá, Gabriel Domingues e uma galera muito massa que estava pesquisando, de Carol Martins, que estava pesquisando o elenco para um projeto de uma série X, enfim. E me deram o texto, e aí a gente foi no bate-volta, foi eu, Titina, o próprio Marcílio, fomos para uma pessoa. Fiz o teste, Titina fez o teste, eu fiz o teste, acabamos, e aí voltamos, entramos no carro, quando a gente está no meio da estrada, Marcílio estava dirigindo. A gente parou para fazer xixi, voltamos pro carro, ligou o rádio, estava anunciando que São Paulo ia parar. Nossa. Por causa da Covid. Covid. 2020. E aí o teste tinha sido incrível, lá na memória eu recebi uns olhares muito... Foi bom, assim. E aí ficou um sonho guardado, e aí eu já esmoreci, tipo, caramba, não vai rolar. E aí a pandemia, né? Muito tempo, passei muito tempo sem sair de casa, e muitas coisas aconteceram, né? A gente ficou muito dentro desse mundo enclausurado. E aí, meio que no fim de 2020, retomaram o contato, e pô, vamos voltar. A série vai rolar. E é você, a gente só precisa fazer mais uns callbacks, umas coisas, né? Fazer mais uns testes meio que ao vivo, via Zoom. E aí foi uma loucura, eu, sei lá, desocupava meu quarto e fazia de estúdio, e fazia preparação e não sei o quê. E na raça lá, até o dia que falaram que é você mesmo, eu falei, tá de sacanagem com a minha cara. E é a personagem principal, uma das principais, né? Somos 3 protagonistas no Cangaço, 3 irmãos. E eu sou uma das irmãs. E aí foi isso. E aí não demorou muito. Acredito que em começo de 2021 eu assinei o contrato. Não sei se foi, mas foi começo de 2021. E aí já comecei a preparação física. E muito tempo de preparação física e levantar peso e aprender a andar de cavalo. É quase um faroeste, né? Pela descrição. Cangaço. Cangaço. Cangaço contemporâneo, né? Esse cangaço de agora, de rouba banco, enfim. Tudo isso que já saiu na mídia sobre a série. Porque o que não pode contar, eu não vou contar. Não teremos spoilers. Não. Não, senão o Bel Berlink acaba comigo. Não vou contar nada. Mas é isso, assim, foi muito... Foi inacreditável, na verdade, assim, principalmente chegar lá e ver a equipe que estava fazendo isso e ver que era uma produtora que tinha, sei lá, era uma coprodução entre a Amazon e a O2 Filmes, né? Uma produtora que tinha acabado de fazer Marighella e para além de todos os outros filmes da O2 que eu já tinha visto em toda a minha vida. E foi lindo, e foi acolhedor, e foi uma transformação, porque logo de cara eu encontrei com Fátima Toledo e foi um dos encontros mais importantes da minha vida depois de ter conhecido o Júnior Dalberto. Assim. Muito bom. Que história bonita. Agora vamos voltar no tempo e vamos falar da série Segunda Chamada. Segunda Chamada é uma série da Rede Globo. Você tem um personagem bem marcante. A série fala sobre questões educacionais, questões sociais, de violência. Como é que foi? Como é que essa série parou na sua vida? Como é que foi esse processo também, Alice? Teve o mesmo caminho, assim, né? É uma produtora de elenco que te conhece. Na verdade eu gosto meio que de dar nome aos bois. E aí teve uma primeira produtora de elenco que quase me chamou para um trabalho. Foi um trabalho que foi muito na trave, depois outro trabalho na trave. E aí uma segunda produtora de elenco foi a Vanessa Veiga. A primeira era a Marcela Bergamo, a segunda era a Vanessa Veiga. Ela ficou com o meu rosto na cabeça. E aí ia começar a produzir o elenco de Segunda Chamada com uma outra produtora de elenco chamada Letícia Naveira. E aí teste vai, teste vem, não sei o quê, não dá pra estar aqui, não dá pra... Enfim, aí encontraram essa personagem que era muito forte, que era a Fátima. E era companheira de Michael, né, personagem de Felipe Simas. E deram toda a liberdade, enfim, de criação minha também, em cima daquele texto lá. E foi isso, assim, foi um relâmpago também, né? Segunda Chamada foi um relâmpago, porque acho que foram 4 diárias, eu gravei 4 diárias. E muito rapidinho, né? Então foi um processo rápido. Chegou o queijo, olha aí. Obrigado, Ricardo. Poxa, é ao vivo mesmo, né? Entrevista com conversa de botiquinha.
É assim. Incrível, obrigada, Ricardo. E aí foi isso, a segunda chamada foi um relâmpago e foi lindo, assim, né? Eu lembro que deu muito o que falar e que me deu possibilidade de fazer outros trabalhos, né? As pessoas chegarem em mim para o Cangaço, por exemplo. Né? Quem acompanhava, assim, a qualidade. E os temas discutidos também eram importantes, né, Alice? Não era uma série... E tinha uma ode à Carolina Maria de Jesus, né? Isso. Que era muito lindo. Com todo respeito à Globo, algumas séries são descartáveis. Segunda chamada não, ela debatia temas importantes. E eu acho que traz questões que fazem parte de um público que não é necessariamente o público que consome televisão hoje em dia, né? Eles é uma perspectiva de uma outra forma de vida e que a gente não vê. Enfim, isso eu nem peço desculpa, mas a televisão ela é muito aburguesada, né? Em suas narrativas burguesas, em suas narrativas brancas, né? Então acho que Segunda Chamada nesse sentido ela é uma força, assim, porque claro que é uma série que é triste pra caramba também, né? Mas às vezes a realidade é isso mesmo. E eu acho que precisa entrar na tela da televisão do cara que tá em areia preta, no conforto da casa dele, sem olhar pra Mãe Luísa. Isso. Eu acho que é isso. Exatamente. Deixa eu lhe fazer a mesma pergunta que eu fiz pra Quitéria e a Kelly aqui nesse programa e pra Titina aqui nessa mesma mesa. Como é que é você tá batalhando, você tá no perrengue, que foi um termo usado por Quitéria em Natal, e de repente você tá gravando na Rede Globo? O que se passa pela cabeça? Ai. A primeira coisa, eu vou te falar, a primeira coisa que me passou pela minha cabeça, eu juro, eu sou bairrista, todo mundo sabe que eu sou bairrista, mas eu acho que uma das primeiras coisas que passou pela minha cabeça, assim, foi... Os profissionais que eu conheço não devem nada a ninguém. Porque os profissionais que eu conheço são muito bons também, a diferença é a oportunidade. E um segundo ponto que eu pensei foi vamos se divertir, né? Tô aqui, vou me divertir, vou aproveitar e vamos furando as bolhas sempre. É uma coisa que eu acredito até hoje. Eu acho que todo mundo tem críticas, né? Todo mundo tem críticas, só que eu não acredito muito na postura... no discurso bobo e raso de que fazer um trabalho na televisão é se vender ou fazer algo que é menos nobre. Não. Sinceramente, Cefas, eu não tô nem aí, eu quero fazer meu trabalho. Muito anos 80, muito Claro que tem arcaico. coisas que a gente não faz, né? Sim, claro. Sei lá, certos discursos que a gente não compra. Sim. Mas tem coisas que a gente faz e faz bonito pra se comunicar com a massa, que era o que eu tava falando Exatamente. E é isso, era muito isso na minha cabeça, era conhecer gente nova e gente muito massa, porque eu conheci gente muito massa mesmo, trabalhando, e ao mesmo tempo pensar, né, quando a gente vive muito tempo aqui sem fazer um trabalho lá, eu tinha muito na minha cabeça que, nossa, deve ser um bagulho de outro mundo, e na verdade mas não é, porque a galera daqui também não deve nada, é uma questão de oportunidade. E a sorte que eu dei foi nos trabalhos que eu fiz grandes, por exemplo, tanto o Cangaço, né, que é um trabalho de estúdio, mas também é gigante, sim, como lá na Globo, as pessoas tinham um pouco essa consciência, pelo menos as pessoas com quem eu trocava, assim, sim, sabe? Essa consciência dos privilégios, que é você estar no eixo Rio-São Paulo, né? E você tá numa empresa que é gigantesca e que tem muito dinheiro, que te fornece certas condições. E aí você começa a entender, Cefas, que na verdade algumas coisas não se desenvolvem porque a gente não tem condições. Sim. Não tem tutu, não tem bala na agulha. E aí isso impulsiona uma Quitéria Kelly, uma Titina Medeiros, eu mesma a voltar, ou de qualquer lugar que esteja, a pensar em política pública, isso, porque se a gente não tem a grana que vem direto, ou uma empresa, ou um estúdio aqui onde a gente vive, a gente tem que batalhar por esse dinheiro chegar de alguma forma. Porque senão a gente vai passar mais 15, 20, 30 anos dizendo que o audiovisual potiguar está em desenvolvimento, ou que o teatro está começando a aparecer, está começando a circular. Eu acho que veio muito esse pensamento. Não sei se é uma clareza, não sei se é uma nitidez, mas foi uma coisa que eu pensei, assim. Me trouxe força para lutar mais para as coisas daqui.
Perfeito. Vou deixar você comer queijo e beber cerveja. Vou ler os comentários e falar os apoiadores. Então, para Alice. Nós temos apoio do CISP, Anoreg, Francisca Seguros, Saiba Mais e Adurne Sindicato. Agradeço aos apoiadores por confiarem nesse projeto. Projeto que tem Raquel Lucena como produtora, José Aglio na filmagem, Ananda Carvalho, aniversariante do dia, mas que não está aqui conosco, está em missão externa como assistente de produção. E o programa, como eu já disse, tem apoio logístico dos queridos Ricardo Nelson, que está aqui olhando para mim, e Lula Belmont, os comandantes em chefe do Bardalos Comida e Arte, que é onde esse programa é gravado e você pode assistir sempre a entrevista ao vivo. Vamos aos comentários aqui, o pessoal já começou a comentar. Brito e Silva, chargista e cartunista de Mossoró, um amigo querido. Simbora, Brito, valeu. Natália Chagas, professora e escritora mineira radicada em Parnamirim. A cultura resistindo a chuvas e tempestades, parabéns. Pois é, Natália, beijão. Estamos aqui, mesmo com chuva, a chuva não complicou a gente, não. Complicou, mas estamos aqui. Agora essa aqui. Pedro Emílio Quiroga. Yes. Borges manda um beijão. Pedrinho é um ator, músico, que foi o pai de Alice e fez Cangaço Novo também. Fez Cangaço, fez a participação no Cangaço Novo. Eu não lembrava. Eu lembro dele como seu pai em Septo, né? Que tá fantástico. Pois é, ele fez uma participação lá com a gente. Ainda Ô, Pedrão, beijo, Pedrão. Lá. Você é um querido. Daqui a pouco tem mais perguntas que eu tô vendo ali, mas vamos para as perguntas aqui. Alice, vamos falar sobre isso que a gente tava falando. Você na Globo, Quitéria, Pedro Fazanaro fazendo filme com potencial de concorrer ao Oscar. O teatro potiguar, os atores e atrizes potiguares, o audiovisual, parece que está vivendo um momento de excelência, um boom. É isso mesmo, a percepção interna de vocês é essa? Eu acho que sim, eu acho que, assim, é complexo falar sobre isso, né? Porque a gente sabe que, mesmo dentro da nossa bolha cultural, existem os privilégios que são dados a características inerentes das pessoas. Mas eu acho que é um momento incrível, assim, e é mais incrível ainda se a gente souber aproveitar esse momento para voltar os olhares para cá e tentar trazer um pouco mais de visibilidade para meus pares, por exemplo, para outras atrizes pretas, nordestinas, enfim, LGBTs e etc., que pensem da mesma forma que eu e que, na verdade, não tiveram certos privilégios que eu sei que tive na minha vida. Sei lá, a gente tem Priscila Vilela lá também, a gente tem Matheus Cardoso lá também, né? Mas Matheus Cardoso vai estar em novela da Globo. Matheus Cardoso Priscila vai estar. Vilela vai estar em E o mais importante Mar ainda... do Sertão. Exato. E Priscila Vilela da nova novela de Glória Pérez que eu... Travessia. Isso. E tem uma coisa que a Globo, na verdade, ela dá uma... Aqui em Natal existe uma visão muito de que tem que se chegar lá também, né? Assim, não falo da galera da cultura, mas eu falo que às vezes as pessoas acreditam que um ator daqui só chega lá quando sai daqui, quando na verdade não é isso. Por isso que eu falo assim, há de se observar que essa ascensão é uma ascensão midiática, né? Mas há quantos anos a gente tem Tony Silva trabalhando, há quantos anos a gente tem Dinha, há quantos anos a gente tem Pedro Queiroga trabalhando, há quantos anos a gente tem Enio Cavalcante, Gigi. Enio, inclusive, que é um personagem importantíssimo de Cangaço Novo, está em Cangaço Novo comigo, está em todos os 8 episódios de Cangaço Novo. Ele faz um melhor amigo meu de infância. Personagem complexo, maravilhoso, e está numa segunda temporada também. É um personagem, assim, gigante, o personagem de Enio. Os personagens mais lindos, assim, que eu já vi ele fazer. E eu acho que a gente também tem que falar sobre isso, sabe? Prestar atenção na trajetória das pessoas e essas conquistas, mas, assim, sem esquecer a trajetória e sem acreditar que a trajetória da pessoa é dali pra frente, né? Então, sim, é um momento lindo, e é um momento lindo que precisa ser aproveitado pra gente voltar nosso olhar pra cá e ver o que é que necessita. Conseguir uma condição, pelo menos é isso que eu acredito, não tô escrevendo regra para a postura dos outros, mas assim, todos os meus amigos que estão nesse momento de agora pensam da mesma forma. Eu converso muito com Pri, com Titina,
Cheguei a conversar muito com o Quitéria, com o Matheus também. A gente tem muito o pensamento de que, ok, tô ganhando uma grana agora, um pouco sair do perrengue, de certa forma. Cezinha também tem esse pensamento. Também. O que é que eu posso fazer em Natal? O que é que eu posso fazer em Natal? Porque a gente sabe que é difícil. O que é que eu posso fazer aqui? Né? Então, é uma ascensão que ela não deve, eu acho, ser arraigada de ego. É uma ascensão que a gente tem que ter noção que ela é coletiva. Né? Meus passos me levam até uma Amazon Prime da vida, porque antes de eu caminhar, tinha Tony Silva caminhando, entendeu? Exatamente. Tinha Dinha caminhando, tinha Sônia Santos caminhando. Tinha um monte de mulheres dessas que estavam trabalhando para não serem chamadas de prostituta por simplesmente serem atrizes. Serem atrizes. Então é uma ascensão com consciência, eu acho. Perfeito. E registrando que Enio Cavalcante é o protagonista de Sideral. Exatamente. Que é o curta de Carlos II, que esteve em Cannes, também o audiovisual, ganhando. E Enio Cavalcante do Facetas. Exatamente, né? com Bico, Facetas com mó Mutentes, galera. com Isso, Rodrigo Bico, meu amigo. Abração pra Bico. Nossa, se a gente for conversar de audiovisual aqui, tem coisa. Gente. E Tony Silva eu assisto desde que eu morava em Mossoró, na Gazeta do Oeste. Tony é maravilhosa. Eu sou apaixonada, eu não conheço ela. Ela não faz ideia de quem eu sou, mas eu sou louca por ela. Ela precisa ter o reconhecimento, né, do poder público, das autoridades culturais. Ela precisa ter realmente o reconhecimento. Alice, entre tantos assuntos, vamos voltar para a literatura, mas ficando com o teatro. Vamos juntar os dois. Você fez um monólogo, foi dirigido por João Adalberto, Incubus, que é muito incômodo, é muito pesado, é muito estranho, que está virando livro. O livro está aqui, a gente vai falar sobre o livro, ele vai ter o lançamento semana que vem, mas vamos falar sobre a peça. Como é que surgiu, qual foi a gênese, a origem de Incubus como peça teatral, como monólogo, Alice? Então tem uma gênese que é muito pessoal, assim, que enfim, que não é pessoal minha, mas que infelizmente faz parte da vida de várias brasileiras e várias outras crianças, que eu passei por um abuso na minha infância, né? E, na verdade, o processo, ele começou a partir da minha pesquisa dentro desse assunto, e sobre o abuso na infância, mas não só na infância, né? Sobre violência contra a mulher também. E muito contaminada por discussões em cima de situações que tinham acontecido ao meu entorno, né? Com amigas, com conhecidas, enfim. E foi um momento de sentar, parar para conversar e vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre esse ambiente que a gente vive, vamos falar sobre, sei lá, até os caras de esquerda agem de uma maneira abusiva. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre as pessoas mais desconstruídas do mundo também reproduzem isso em cima da gente. E aí, no meio disso, eu entrei num processo pessoal meu. E foi um lugar de encontro com o Júnior, né? Ele já falou isso em várias outras entrevistas, que ele também é uma criança sobrevivente. E eu acho que foi uma direção que caminhou muito em cima do diálogo, né? Ele falava muito, eu sou um cara e eu também quero aprender através desse processo, mas eu acho que eu também vou me curar. A gente vai se curar junto fazendo isso aqui. Né? Foi um processo que começou quase que dentro de casa, ele, e aí, dali a pouco, quando a gente decidiu que vai ser um espetáculo, chegou Carol Carvalho para produzir. Mas tinha o Jameson também, que era um amigo meu, que era DJ e aí fazia o som ao vivo comigo. Não tinha a ideia de ser um monólogo, ia ser um espetáculo de dupla. E aí Júnior falou pra mim assim, cara, deixa de ser cagona, velho. Faz aí o espetáculo sozinha, tá na hora. Experimenta, se for ruim a gente para. E aí foi isso. E acho que o meu processo pessoal sobre o assunto, ele foi me puxando pesquisa teórica e dialogar com outras pessoas mesmo. Eu acho que Incubus, ele mas na verdade é uma coxa de retalhos de várias situações de violência pontuais que as pessoas passam, as mulheres passam, mulheres trans também passam, enfim. Mulheres cis, mulheres trans, mulheres de um modo geral passam, simplesmente por serem mulheres. E no caso de Beatriz Mosquito é uma mulher preta também, né? Então
existe esse ponto de vista dentro do espetáculo, que virou uma dramaturgia ilustrada. Isso, vamos conversar sobre isso. É um lançamento, nós já falamos aqui da Escribas, de Carlos Fialho, Incubus, daqui. Vai ser lançado quando, Alice? Vai ser lançado na quarta-feira no Mahalila Café e Livros, ali perto da UFRN. E é um projeto que existe desde 2020, né? Uma adaptação, ainda está nesse formato dramatúrgico. Tem uma coisa que é muito legal aqui no começo, sim, que tem um QR Code. Quando a pessoa começa a ler o espetáculo, se ela abre nesse QR Code aqui, ó, sim, e escaneia, ela sai na playlist do espetáculo. Nossa. Então você dá o play e você consegue ler ouvindo a trilha. Tem as indicações da trilha quando entra, enfim. E é um livro ilustrado, né? Sim. Eu acho que muito em cima das cenas também. Da Penha fez isso. Da Penha é uma pessoa que trabalha com ilustração, é um artista visual incrível do Rio de Janeiro, que eu conheci na internet. E o prefácio, quem assina com muita honra é a Aniele Franco, uma pessoa de quem eu me aproximei no discurso e minimamente ali na internet, por causa do Baiana System, por causa daquele vídeo e etc, que viraliza e não sei o quê, enfim, a internet aproxima a gente nesse sentido. E aí ela topou fazer o prefácio e foi lindo. Que maravilha! Tá aí. Vai ser um lançamento lindo, então, quarta-feira, dia 13, isso, no Mahalila. Às 6 horas. É um dos espaços mais bacanas do Natal, vale muito a pena. Incubus está aqui. É bom que é pequenininho, né? Que se for pouca gente, parece que foi muita gente. Então é um pensamento estratégico que eu tenho. Acho que vai muita gente. Se preparem, eu acho que vai muita gente. Vamos falar também, Alice, sobre A Princesa Empoderou. Oh, outro livro seu. Como é que foi o processo desse livro? O processo da Princesa Empoderou, na verdade, até o Potiguar Notícias está um pouco dentro disso, porque fez parte da minha, né, uma reunião de contos e crônicas que já estavam publicados, a maioria deles, tipo do Potiguar Notícias e acho que na Carta Potiguar, não sei se é alguma coisa de Tribuna, enfim, não lembro, mas enfim, várias publicações minhas, do Medium também, e com algumas poucas outras inéditas. E a Princesa Empoderou veio numa entre-safra que Fialho estava querendo lançar e vai ficar só no clique. Pô, vamos para as escolas de novo, vamos falar sobre isso. Sua escrita está amadurecendo junto contigo, né? Sei lá, muito nova, né, Cefas? 22 anos. E o meu público amadureceu muito comigo também, porque no Do Amor tinha o quê? 17, 18. E aí veio, e essas pessoas, elas continuam o fiéis. O próprio público do Septo amadureceu com você. Com certeza. A minha filha, que está completando aniversário hoje, que é LGBT, ela amadureceu com o Septo. Ela maravilha. Faz parte dessa geração. Você tem uma geração que Septo ajudou a entender como funciona. Pois é. É muito bacana isso. E é isso, a Princesa Empoderou veio desse momento da minha vida e Fialho tem muitas habilidades, além da habilidade de falar besteira, vocês vão ver quando ele vier aqui. Mas o meu amigo Carlos Fialho, ele tem uma habilidade que eu admiro muito, que é ele ler a situação, assim. Ele leu a minha situação e fez assim, cara, você tá escrevendo e você tá amadurecendo enquanto escreve, eu tô conseguindo entender onde é que você tá querendo chegar nisso. Porque eu acho que a coisa de escrever e publicar em jornal impresso e online, etc., ela vinha muito do meu desejo de não deixar isso morrer e ficar sendo só atriz e esquecer o meu lado da autora. E aí ele falou assim, vamos lançar um livro sobre empoderamento enquanto você está nesse processo também. Vamos publicar o que está por aí. A gente não faz muitos, porque também não é a minha onda. A gente faz alguns e vamos ver a aceitação. E aí, enfim... Está esgotado também. Acho que tem algumas livrarias que tem alguns últimos exemplares. E está em escola, e enfim, é isso. Para a gente encerrar o núcleo em relação a Fialho e a Escribas, Fialho tem um trabalho com estudantes, né? Acho bem interessante isso. Ação Leitura. Ação Leitura. Márcio Benjamin, já conversei com ele sobre isso, Regina Azevedo. Como é que foi você nessa experiência? Você chegou a conversar com estudante, a troca foi interessante? Super! Fala como é que é isso. Porque tem escritores que ficam no seu
na sua torre de marfim. Não é o caso dos escritores que estão em contato com o Fialho, porque o Fialho faz isso. Como é que foi isso pra você? Não, eu acho, foi muito louco, assim, o primeiro lugar de estranhamento é porque alguns anos antes eu estava do outro lado. Eu também só queria da ação leitura. De, sei lá, conhecer um escritor ou escritora potiguares ou, sabe, contemporâneos e falando sobre coisas que me interessavam, etc. Eu tive do outro lado, eu tive na plateia. E aí, pouquíssimo tempo depois, eu estava do lado de cá. E, sei lá, indo em escola, fui numa escola que eu estudei, e aí a diretora emocionada, porque era eu, e eu dava trabalho feito um cão purinho. E tava lá dando palestra. Ela puxou assim, cuidado que você vai falar, hein? Ela você não era fácil. Eu falei assim, não, deixa comigo que eu vou inflamar todo mundo, essa escola vai pegar fogo. E eu não sei, era muito numa energia de troca, assim, sabe? Eu acho que tinha muito um sentido do é possível. Sim. Tá perto, tá próximo. E eu falava muito com jovens que acho que os que mais me procuravam, não sei, isso é uma questão de identificação, mas os que mais me procuravam eram jovens com questões com relação à orientação sexual, que usavam e questões de gênero também, e que usavam a escrita como um lugar de respiro. E eu sempre começava falando que o meu lugar como escritora veio nisso. Eu comecei a escrever muito cedo, desde muito moleque, incentivada pelo meu avô, assim. Sei lá, Tumblr, desde os primeiros computadorzão quadradinho, assim, mas escrevia em caderno também. Sempre gostei de escrever muito. E tinha muito essa identificação comigo. E eu acho que até hoje, por incrível que pareça, acho que na minha circulação como roteirista já madura, a depender do ponto de vista, acho que esse é um comentário que perdura, assim comigo. E eu sempre me lembro da ação leitura, que é encontrar outros roteiristas, encontrar outros criadores, outras pessoas que trabalham com audiovisual, por exemplo, ou com literatura, por exemplo. E as pessoas me falarem que a minha escrita ela é muito honesta. Porque eu acho que porque eu nunca estudei para isso. Eu nunca... Simplesmente vem com o exercício, mas vem. E, sei lá, eu não me acho a melhor escritora do mundo, não me acho talvez a melhor pessoa para se ouvir falar do mundo, até porque eu sou muito prolixa. Mas eu acho que eu falo com verdade, assim, ou eu tento. E que dá medo, mas eu vou. Com certeza. Então, o que você fala vale a pena ouvir, é muito bacana. A produção está comunicando que o tempo está quase terminando, uma hora passou voando. Tem comentários aqui. Júlio Lima, compositor, foi entrevistado aqui. Que massa! Gigantesca artista Alice Carvalho. Julinho. Valeu, Júlio. Muito bom ter você aqui. Tetê Bezerra. O programa é ao vivo. Ao vivo não é live. Ao vivo. Tetê Bezerra. É bacana ver o pessoal da Terra brilhar lá fora, ocupando espaços importantes na comunicação de massa. Abraço. Tetê, que é irmã da governadora Fátima Bezerra, uma amiga querida, um abraço, uma honra tê-la aqui. Alice, fazer uma última pergunta para você. E a gente percebe que o Teatro Riachuelo já está abrindo pauta para peças locais. Enfim, era uma crítica. O Roberto Maranhão voltou, reabriu. E, enfim, está se abrindo espaços, né? O Sandoval Vanderlei é uma coisa crônica, o TCP, se eu não me engano, está reabrindo também, já reabriu. Eu pergunto, você tem projetos, talvez o Incubos novamente, projetos mais coletivos, para se apresentar dramaturgicamente em Natal? Incubos eu não vou fazer mais, porque eu não tenho coragem de voltar pro palco e fazer algo sem Júnior. Nossa. Esse espetáculo sem Júnior eu não tenho coragem de fazer. Você acredita? Eu sabia que você ia perguntar isso. Eu acredito, Eu sabia que você ia perguntar isso. E é uma coisa que, sei lá, meu avô fala assim, Alice, foi o melhor trabalho seu que eu já vi na minha vida. Meu avô fala isso e, sei lá, ele foi no set do Cangaço, me viu no Cangaço, eu levei ele pra lá. E ele fala, não, Incubos ainda, pra mim, é o mais forte, o mais tocante. E muita gente fala ainda comigo sobre a pancada que era esse espetáculo, mas eu não sei, Cefas, eu acho que é tão recente, né? Eu acho que é preciso tempo e é preciso
distanciamento da partida tão precoce de Júnior para sentar e parar e pensar quem eu vou chamar para fazer, para dirigir ou para redirigir esse espetáculo. Sei lá, eu acho que se um dia eu for refazer em Cubos, não sei, meu sonho era chamar Tony Silva, entendeu? Muito bom. Pra trocar comigo de alguma forma, sabe? Chamar essas pessoas mais velhas e que tenham um diálogo aberto comigo. Mas acho que agora o momento é outro. E eu tô focada, por exemplo, agora eu tô na pré-produção de um filme pro Baiana System. Filme pra Icon, na verdade. Que bacana, né? É um projeto idealizado em 2019 por mim, com o Russo, com uma galera Mas massa. filme você diz clipe, curta? É um filme. É um filme? É um filme, um curta-metragem. Curta-metragem. É um videoálbum, né, de 4 faixas que puxam uma narrativa, mas que não estão em função da música como o videoclipe Sim, é. entendi. É um filme mesmo. E aí a gente está em pré-produção disso e a gente começa a filmar no fim desse mês. Muito bem. E aí eu tô nesse processo com Baiana, também o Baiana é um ponto muito importante da minha vida. Eu acho que o Baiana é um lastro, né, um esteio assim para mim. Russo é essa pessoa muito fortemente e foi muito importante para minha carreira também, assim, parece que não, mas esse vídeo, tem um vídeo meu que circula com a turnê do Baiana System há alguns anos. Sim. E viralizou esse vídeo. Viralizou, é conhecido. E não se engane, assim, o fato de eu estar em lugares fazendo coisas também devo essa importância ao Baiana. Sim. Totalmente. Então, Que aí. venha se curta. E o programa, infelizmente, chega ao fim. Estamos aqui, eu e Alice Carvalho, ao vivo no Bardalos Clube de Arte. Agradeço a Ricardo Nelson, agradeço a Lula Belmont, a minha equipe maravilhosa, Raquel Lucena na produção, José Agro na filmagem e ausente, mas presente também, Ananda Carvalho. Alice, obrigado. Yes. Foi uma honra tê-la aqui, uma alegria. Foi muito bom. E obrigado mesmo, sucesso a você, que você vai muito longe ainda. Tamo junto, chame mais. Perfeito. Obrigado a Oi, você que está gente. nos assistindo, obrigado aos apoiadores. E lembrando que o vídeo fica no YouTube e fica no meu perfil do Facebook. É só ir lá se você pegou começado, se você não assistiu. Chega lá e assiste tudo de novo. Um grande abraço e até o próximo, que é com Carlos Fialho. Se prepara, Carlos. Tchau, boa noite.